eu sou a Flávia Yoshimura e hoje a gente vai falar sobre o beabá da cocriação. O que é cocriar? Né? O que seria cocriação? Cocriar é o que eu chamo de você estar em conjunto com o universo na direção da sua vida, na criação da sua realidade. E eu queria trazer aqui algumas clarificações sobre esse processo que pode te auxiliar, né, a direcionar aí alguns objetivos e desejos na sua vida. Primeiro de tudo, não se limite. Nunca se limite nas suas manifestações. Né? Nunca se limite, nunca se pegue nesse o que é possível para mim ou o que não é possível para mim. Né? E isso é muito, muito fácil de acontecer. Na verdade, exige, né, estar atenta, sabe? Um alto nível de consciência e observação do nosso dia a dia e nos nossos pensamentos em relação a esses pensamentos limitantes que a gente, né, cultiva dentro da gente. Então, num processo de manifestação, cada vez mais você se tornar esse co-criador da sua realidade, é uma constante atenção aos seus pensamentos. Sabe quando você se julga, quando você, né, se critica e vai nutrindo isso tudo dentro de você. Então, sim, né, é importante ser positiva, porque a gente está criando com base nos nossos pensamentos, na nossa vibração. Só que não seja esse positivo tóxico, né? Esse positivo onde, na verdade, você está negando o que você está sentindo. Isso não é ser positivo, né? Isso é só fugir de si mesmo. Então, nesse processo de cocriação e de consciência, você precisa estar atento ao que você verdadeiramente está sentindo, né? E não negando, porque tudo que você nega persiste, de tudo que você foge persiste. Né? Então, às vezes, a gente está negando o medo, a gente está negando a tristeza, a dor, né? A gente quer fugir da dor e começa a se anestesiar na nossa realidade. Né? E aí, diversas formas que isso ocorre, né? Tanto comida, vícios, enfim, TV, rede social, né? Netflix. Então, comece a estar consciente. A melhor forma de você se tornar um criador consciente é estar no presente, porque você está criando o seu futuro e a sua realidade agora, no momento atual, não é amanhã, não é ontem. Né? As pessoas elas se perdem pensando no futuro sem se dar conta que o seu futuro você está criando hoje. Então, a sua vibração atual, do seu momento, agora que você está me assistindo, você está criando o seu futuro. Né? O que você está sentindo? Então, estar consciente disso. E tudo bem se for uma sensação que não é boa, que não é ruim, pensamentos. Né? Então, esteja consciente do que você está sentindo e busque olhar para isso, tá? Se aprofundar, né? E aí se questionar o que é, né? De onde isso está vindo, o que isso está querendo me dizer. Converse com isso, porque isso é só um sinal para você olhar para questões mais profundas no seu processo de autoconhecimento, tá? Se você nega isso, você está criando isso, né? Isso persiste, tá? Então, algo muito importante para deixar bem claro aqui, né? Quando a gente fala que sim, seus pensamentos eles estão criando né? Porque é uma vibração. Pensamento é energia, né? Isso tudo tá ali sendo processado, mas ele está vibrando. Você é um ser vibrante, né? Vibracional. Você é feito de energia. Então, tudo que a matéria é só uma ilusão, né? Quando você vai observar lá o átomo, é tudo energia, né? É tudo uma vibração, tá certo? E é disso que tudo é feito, né? E surge ali de um pensamento,
né? Para uma cadeira ser criada, alguém teve que pensar nela. Alguém, na verdade, teve que pensar na necessidade de uma cadeira, né? Idealizar isso. Poxa, como a gente não descansa? E para a gente sentar, como seria, né? Como que poderia ser melhor do que sentar no chão toda vez, né? Para criar uma mesa. Então, tudo isso foi criado, né? Tudo isso foi pensado desde uma necessidade. E a mesma questão para a sua vida, né? Como que poderia ser diferente? Né? Será que eu tenho que viver as mesmas circunstâncias que eu vivo hoje e que a maioria vive? Como que pode ser diferente viver de outra forma? Como pode ser melhor? Né? O que eu posso criar? Né? Hoje em dia a gente vive muitos padrõezinhos, né, na nossa sociedade, do que é mais comum, porque foi essa a forma que a gente foi educado. E se você pudesse se questionar e começar a pensar, né, mas que mais é possível? De qual outra forma eu poderia criar e manifestar a minha vida? Né? E aí que a gente fala nessa lista de manifestação, né? Porque um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente está manifestando é ter clareza do que a gente quer viver, né? Ganhar clareza do que a gente quer realmente criar, decidir o que a gente quer criar. Né? Não, imagina se você pudesse determinar ali tudo e pronto. Né? A gente fica muito na dúvida, a gente não se decide, não tem clareza do que a gente quer. Né? Até quando você... Na verdade, as pessoas não param para ganhar essa clareza. Né? Às vezes você pergunta para a pessoa e ela não sabe te dizer. E tudo bem, né? Tudo bem. Então vamos ganhar clareza e direcionar isso. Né? A partir do momento quando você começa a ganhar clareza, a sua energia também tem clareza para onde ela precisa ser direcionada, para onde ela precisa ser, para onde ela precisa criar. Tá? É como se fala, a maioria das pessoas estão nesse caos de pensamento, né? E aí que vem a meditação, também muito importante para que a gente possa acalmar tudo isso dentro da gente, né? Como se fosse decantar e você consegue ver com clareza, não, é isso, é assim, e agora o meu foco é esse, e é isso que eu quero manifestar. Então é como se a sua energia começasse a se organizar nesse caos também. Né? Mas vamos para o beabá, para alguns processos que eu tenho aqui para te trazer essa clareza para o processo de manifestação, tá certo? Às vezes, as pessoas manifestam coisas muito grandes, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas só estou trazendo uma perspectiva. Muito grandes, fora da realidade para elas hoje, que é tão distante que nem elas mesmas acreditam. Então, uma das coisas que eu sinto que é importante a gente é fortalecer um músculo de confiança, né? É fortalecer uma crença de que eu sou criador da minha realidade. Lembra, tudo que eu acredito se realiza, só que nesse inconsciente. Então é como se fosse um processo de treinamento que você pode se fazer, né? Onde você pode começar manifestando pequenas coisas no seu dia a dia, sabe? Coisas às vezes inusitadas, né? Fazer uma meditação no seu início do dia e colocar ali algumas coisas coisas pequenas, sabe? Ou mistura essas coisas grandes, grandiosas e essas coisas pequenas junto. Então, às vezes você coloca coisas que são para mais tempo, né? E demandam às vezes mais dessa energia, e você não coloca coisas que poderiam acontecer amanhã. Então, quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, existe um músculo que você está fortalecendo, essa crença de que sim, eu estou criando, eu estou manifestando, e eu confio na lei da atração, eu confio na minha manifestação. Eu confio que é possível eu criar minha realidade conforme as vontades do meu coração. Então, isso é uma crença que você está se trabalhando e mentalizando isso. Tá? E eu vou dar um exemplo. Eu manifestava algo inusitado
diferente do meu dia a dia, como, por exemplo, ganhar um presente. Então, eu manifestava logo no início, assim, quando eu comecei todo esse trabalho de manifestação, né? E falei assim, deixa eu testar. Então, eu colocava ali que eu ganhava um presente. Às vezes eu definia, às vezes eu não definia o que era. E eu escrevia, vamos ver se dá certo. Então, todo dia de manhã eu fazia essa manifestação, essa meditação e manifestava. Então, hoje eu quero ganhar um presente, hoje não sei o que, hoje eu me sinto muito feliz. E você pode fazer isso para o seu dia. E dá umas 5 coisas que você queira manifestar. E aquilo tudo começou a acontecer. Isso foi logo depois do curso avançado, né, de Theta Healing, onde a gente trabalha bastante questões de manifestação e das crenças, né? E eu comecei a praticar isso no meu dia a dia. E aí, gente, eu não só colocava um dia, eu coloquei várias vezes, assim, fiz essa manifestação várias vezes. E eu falava que eu queria ganhar um presente. Então, uma vez eu fui comprar uma capinha de celular, enfim. E aí eu fiquei na dúvida se eu comprava a capinha tal ou se eu comprava a outra capinha. E eu já tinha ganhado desconto de R$30. O cara tinha me dado um desconto de 30. Acho que eu coloquei a película e eu ia comprar 2 capinhas. Ele tinha me dado um desconto de R$30. E aí eu tava na dúvida. E eu falei, ai meu Deus, eu pego essa, eu pego essa, eu pego essa, eu pego essa, libriana, né? Essa ou essa? E aí eu tava conversando com o vendedor, assim. Aí ele falou assim, olha, leva essa daqui eu te dou de presente. E aí, beleza. Eu fiquei super feliz. E logo depois fui almoçar e depois, passou o tempo, eu falei, ué, cadê meu presente que eu ainda não ganhei? Eu não tinha definido o que era, né? E aí, de repente, veio, já ganhei, já ganhei, já ganhei o meu presente. Eu já ganhei. E aí eu comecei a repetir isso. Então, lembro uma vez eu tava, tipo, super meio assim, sabe, no trabalho. E aí eu falei assim, tava saindo pro almoço. E eu falei, quer saber? Queria ganhar um presente. Aí eu mentalizei isso, né, que eu ganhasse um presente. Eu saí pro almoço, tinha uma mulher que tava dando, assim, um cartãozinho, né, e eu nunca pego. Mas aí eu não peguei, aí eu falei, deixa eu pegar, né, ajudar ela. Aí peguei o papelzinho, olhei, depois, né, era uma massagem gratuita. Eu trabalhava no Itaim, ali na Vila Nova Conceição, Itaim Bibi. E era uma massagem gratuita num lugar que eu pensava em conhecer, assim, sabe? Que era ali perto. Enfim, via com chocolate, assim, bem, bem bonitinho. Foi bem, bem, assim, fiquei muito espantada. Aí, pum, ganhei o presente. E isso fui fazendo. E eu fui vendo que, às vezes, essa manifestação, quando eu esquecia dela, né, quando eu esquecia da manifestação que eu tinha ali intencionado, que eu estava num momento de seguindo a minha vida, seguindo, né, o meu dia, né, sem estar preocupada se aquilo ia acontecer ou não, isso chegava para mim. As manifestações começaram a chegar. Só que quando eu ficava ali com aquele pensamento, mas será? Cadê? 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 Quando vai acontecer? Sabe? Aquilo não acontecia. Então, quando eu baixava a minha resistência, né? Essa resistência que você fica, mas será? Né? Cadê? 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 Né? E você fica ali, quando você baixa essa resistência, você tá aberto para receber, para que aquilo chegue para você. Você já deu a intenção. É que nem falam, né? Você vai num jantar, vai num restaurante e aí você faz o pedido uma vez. Não precisa ficar pedindo, 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 pedindo e conferindo. Mas tá chegando? Mas cadê? Né? Mas onde tá? Né? E aí? Né? Quando vai chegar? Não, você
aguarda, espera, né? Tranquilo, seguindo, conversando, né? Aproveitando o seu momento com as pessoas que você está ali. E a mesma coisa é para uma manifestação. Quando você está co-criando com o universo. Você não fica ali toda hora. Mas cadê eu pedi? Porque isso mostra. Isso é o quê? Isso é insegurança. Isso é dúvida. Né? Quando você duvida, você está só fortalecendo a sua dúvida. Né? A dúvida é como assim, mas será que eu quero? Mas será? Ah, eu acredito, mas será? Né? Então, quando você entra quando você baixa essa resistência, esse estado, né, de fluxo natural, de fluir, isso pode chegar para você com mais facilidade. Teve outro exemplo muito legal, muito engraçado. Isso tudo, gente, essas coisinhas pequenas. Eu acho muito interessante a gente começar com essas coisas que são menores, sabe? Porque a nossa resistência a isso é menor, muitas vezes, né? Porque você até fala, acho que ganhar um presente é ok. Ganhar na Mega Sena, acho que não, né? Mas eu acho que ganhar no presente, eu acho que é ok. E a sua resistência é baixa, né? E aí é como se fosse esse, esse appetizer, sabe? Que você vai recebendo da atração, da manifestação, de tudo que você pode criar na sua vida. E aí teve uma vez uma história muito engraçada que foi o seguinte. Eu coloquei na minha listinha ali que eu queria uma GoPro. Só que eu falei assim, eu não quero comprar uma GoPro, eu quero ganhar uma GoPro. E eu escrevi, exatamente, eu ganho uma GoPro. Né? E passaram-se 2 semanas, a minha mãe, tava falando com minha mãe no telefone, ela falou, Flávia, e a sua câmera, como que tá, né? Eu falei, ué, o que ela tá falando da minha câmera, né? Tinha uma câmera, tenho, né, uma câmera Canon, e aí ela falando, eu ia viajar, e aí falei, ué, ela vai falar pra eu não levar a câmera. Falei, né, falei, ai, já fiquei meio assim, sabe, não, vai implicar com a minha câmera. Aí ela, não, porque a gente tava pensando aqui, tô pensando aqui com o Ney, não sei o quê, a gente queria te dar, a gente falou de te dar uma GoPro. Né, a gente vai te dar uma GoPro de Natal. Eu tava indo viajar. Eu falei, gente, chegou, manifestação chegou, né? E é assim, e é assim. Porque eu não tinha, eu tava com a resistência lá embaixo para aquela manifestação. Às vezes, a gente nem tá acreditando muito nesse, né? A gente nem acredita tanto que a gente já segue, assim, sabe? Você, sabe, só. E aí o negócio chega. Isso. Não adianta eu contar todas as minhas histórias, você ouvir todas as histórias, porque você tem que experienciar. É algo que só a gente pode fortalecer essa confiança, essa crença. Tá? Então, isso só vem com a prática, quando a gente pratica, quando a gente intenciona, quando a gente, né, se coloca nesse lugar de, então, deixa eu ver aqui como que funciona isso. Deixa eu experimentar isso também de uma forma mais consciente, porque isso acontece a todo tempo na nossa vida. Mas como que eu posso direcionar isso melhor, tá? E uma das coisas, né, que não pela qual uma manifestação não ocorra, ela pode ser 2 questões, né? Uma, por não ser o tempo divino daquilo na sua vida. No caso, por exemplo, de uma alma gêmea, de um filho, né? Algo que você está manifestando, um exemplo, tá? E às vezes não tá ali naquele tempo divino daquilo acontecer na sua vida. Às vezes existem sim aprendizados ali, né? Pelo qual você está passando para que você receba, né? Então, existe, né, também esse tempo divino que a gente fala,
É algo assim, é como se fosse algo pré-acordado, né? Antes da nossa encarnação, que existisse já essa, é como se fosse uma jornada. Mas a forma como você cria ela é sim seu livre-arbítrio, né? E você pode ir criando, né? Talvez existam aprendizados que você precisa trazer, né? E uma outra questão são as crenças, né? A outra questão que nos impede de manifestar, né, em alguma área na sua vida, alguma questão na sua vida, é crenças que não te permitem receber aquilo, né? Então, conscientemente você quer alguma coisa, mas inconscientemente existe ali uma programação que diz para você que aquilo não é seguro, né? Por exemplo, tá? Então, esse processo de investigação é muito importante e ele ocorre no nosso sistema de crença. Então, por exemplo, o nível primário do que você viveu na sua infância, o nível genético, histórico, né, e de alma. Né? São esses 4 níveis que estão nesse sistema de crença que você pode investigar. Né? Um exemplo, por exemplo, é com Theta Healing. Né? Você consegue ir observando, olhar para isso, aprender a ganhar essa técnica, essa ferramenta de buscar dentro do seu inconsciente o que é que pode estar te bloqueando de receber determinada manifestação. Vou dar um exemplo. Uma forma muito interessante de você poder observar isso, né, é você se colocar naquela manifestação, né, se colocar nesse processo, né, de manifestação, recebendo, vivendo aquilo que você está intencionando, tá? Então, começa a observar, mas faz um assim, sabe, faz uma imersão, como se aquilo fosse real, sabe? Como se você estivesse sentindo tudo aquilo. Como seria a sua relação com a sua família? Como seria a sua relação com seus amigos, com o seu marido, com sua esposa? Como que tudo isso, como que a sua vida mudaria se aquilo que você está manifestando, intencionando, realmente acontecesse? E você pode, às vezes você pode se perguntar qual o pior que pode acontecer, o que de ruim pode acontecer se eu receber isso. Então eu queria trazer um exemplo, né, de uma paciente que me autorizou a contar essa história. Então, nesse processo de manifestação, para você identificar, né, como que isso ocorre. Então, a gente mergulhou no que ela queria criar, que era um novo trabalho em outro país, e, aliás, voltando para o Brasil, né, e que ela estivesse trabalhando com algo que ela ame, que ela ajudasse as pessoas, enfim, e começou a criar e olhar para tudo isso, olhar para a vida dela e também para o que de pior poderia acontecer, né? E aí, quando a gente começou a olhar para isso, vem todo aquele medo, né, de, mas e se não der certo? E se eu não conseguir me sustentar? Se eu não conseguir me sustentar os meus filhos? Né, todo um medo mesmo que existia ali dentro dela e que impedia ela de avançar, né, com essa nova ideia. Né? E quando a gente estava olhando para isso, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar quando que isso lá atrás, né? De onde isso está vindo? Qual que é a raiz daquela questão? Né? E aí a gente pôde voltar nessa mesma sensação. Né? E aí quando a gente está falando muitas vezes dos filhos, né? Às vezes esse medo no caso, né? Ela tinha medo de ter que devolver as crianças para os pais, né? Passar a guarda, né, para os pais, e se ela não tivesse condições de manter eles sobre a guarda dela, né, por questões financeiras. E isso foi algo que aconteceu com a mãe dela, né? Ela teve que ser adotada, né? Foi algo da história dela e vinha esse medo, né? Na verdade é um padrão ali, um receio, um medo de repetir esse mesmo padrão que foi o que ela viveu quando ela era bebê, né? Criança.
de ter que ser, de ter que realmente doar os filhos dela, né? Doar os filhos dela, dar as filhas para o pai. Então é como se existisse, né, esse padrão, esse algo assim, esse gatilho que tá falando, olha, isso aí não é seguro não, né? Não, olha, ser feliz no trabalho não tem nada a ver, né? Fica aí se segura onde você pode, né? Porque pode não ser tão seguro assim. E aí esse medo, né, interessante, é muito importante a gente olhar para esse medo, o que precisa ser resolvido lá atrás, dentro, né, de você, para que esse medo não se mantenha. Porque, na verdade, quando ela pode olhar para esse medo e compreender que né, esse medo que ela mantém hoje é um trauma lá atrás, ela consegue reverter essa situação, né, mudar isso na realidade da vida dela hoje, sem que isso impeça ela de criar diferente. Né? E vamos para algumas regrinhas da manifestação, né? Ser claro sobre o que você deseja, e eu indico que você escreva, né? Escreva num caderninho, mantenha um caderninho com esses desejos, com essas intenções, coloca lá todo o seu amor, todo o seu sentimento, escreve, né, por meio do coração, aquilo que você deseja criar na sua vida. Escreva, né, sendo específico. Especifique o que você deseja viver. Se você está manifestando dinheiro, por exemplo, escreva o valor, né? Escreva que venha através, né, por meio do bem maior, de uma forma mais elevada, né? Porque tem uma história muito engraçada da Vaiana, que ela conta que um aluno dela manifestou durante o curso um carro e descreveu exatamente como era o carro, a cor, a marca, enfim. Esse carro, o ano, esse carro foi aparecer no dia seguinte na garagem dele, assim, na porta da casa dele, roubado. Ele descobriu que era um carro roubado, né? Que roubaram e depois deixaram lá, né? Isso nos Estados Unidos. Então, manifeste que venha da forma mais elevada, né? Não um carro roubado, né? Então, é muito importante que você coloque isso. Então, por exemplo, dinheiro, às vezes pode acontecer de sim, chegar o dinheiro, mas você bater o carro e você receber o seguro, por exemplo, entende? Então, a gente tem que ser cauteloso com as manifestações que a gente faz. Eu tive as minhas próprias comprovações também, então você te aconselho a ser o quanto mais específico, né, e cuidadoso quando você for escrever, tá? Ser claro, escreva com clareza, porque, gente, é muito engraçado como às vezes podem vir, assim, umas coisas também que não era... Você veio exatamente como você escreveu, mas não era aquilo exatamente, sabe? Que você estava imaginando. Então, é muito engraçado, é muito importante você escrever com clareza, exatamente o que você deseja. E escreva no presente. Escreva colocando como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Então, eu viajo para... Se você quiser especificar, né, o ano, o mês, pode ser interessante também. Algo interessante, dinheiro, você pode colocar X valor ou mais, né? Você pode colocar essas para ficar sem limitação ali. Existem outras regrinhas também quanto a você não interferir no livre-arbítrio de outra pessoa, tá? Você só pode manifestar para você mesmo. E sim, você pode manifestar se você tiver a permissão daquela pessoa, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, vai vender um terreno que tem mais donos, né? Então, às vezes, questão familiar, enfim. Sim, as outras pessoas também têm que te autorizar, você escrever lá que você quer vender, o terreno tal é vendido, né? Tem que ter autorização, você não pode manifestar, não pode ferir o livre-arbítrio de outra pessoa,
Uma regrinha de segurança, escreva sempre que seja para o bem maior, tá? Bem maior geral, tá bom? Porque isso é essa chavinha de segurança caso ali alguma manifestação seja um pouquinho torta. A Vaiana diz que quando a Vaiana que é do Theta Healing, né? Pelo Theta Healing a gente diz que uma manifestação, né? Quando você está falando, você está manifestando. Tudo que você está, né, expressando, né? Você está manifestando. E essas manifestações têm aproximadamente de 30% a 40% de acontecerem. Quando a gente manifesta com a visualização, né, se coloca nesse plano de visualização, a gente está manifestando aí em 50%. E quando a gente entra nesse estado de onda cerebral θ, né, que é o estado inicial do sono, essa porcentagem vai para 80%, 90% de acontecer. Então, esse é o fator crucial para você manifestar, né, nesse processo de onda cerebral θ. Entrar nessa onda cerebral é um treino, você pode começar meditando, né, pelo processo do Theta Healing, existe uma técnica onde você aprende a entrar nesse estado, né, de forma fácil, mesmo que você nunca tenha meditado. Então, você consegue se conectar nessa onda cerebral θ e sim criar suas manifestações e também olhar para os bloqueios que possam estar te impedindo de viver aquilo que você está criando, tá? E assim, uma das primeiras comprovações que eu tive, né, nesse processo foi quando eu fiz, né, minha primeira sessão do Theta Healing. Tive algumas visões, né, que chegaram para mim, né, nesse processo de visualização e criação do que é que eu queria estar vivendo. E meses depois eu realmente vivi exatamente, assim, gente, sem planejar o que eu tinha manifestado. Foi muito especial. Foi quando eu saí, né, e fui para o Japão, depois para os Estados Unidos. Eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos, mas eu sentia um sentir assim, né? Eu já tinha comprado as passagens que eram só de ida e volta, na verdade era só uma escala nos Estados Unidos, e eu passava no Japão, depois ia para os Estados Unidos e voltava para o Brasil por escala, né? Era só uma escala. E aí tudo aconteceu que eu pude ficar, porque eu já não estava mais no meu trabalho antigo, já tinha transformado a minha vida e estava seguindo esse caminho, exatamente esse caminho que eu tinha idealizado e criado ali lá atrás. E muito interessante que quando eu visualizei tudo isso, também não era nada do que eu achava que eu queria, né? Na verdade, aquilo começou a vir nesse processo, nessa onda cerebral θ, nesse estado meditativo, em conexão nesse momento de inspiração. Mas se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, o que é que eu estaria criando? O que é que eu estaria vivendo na minha vida, né? Sem essas limitações da mente, aberta a receber essa inspiração, né? E independente de como isso tudo fosse se concretizar, tá? E lembre-se, né? Se uma manifestação não acontece, ou é tempo divino, né, daquilo vir na sua vida, ou são bloqueios que você pode olhar nesse inconsciente, processo de olhar para suas crenças, para os seus sistemas de crença, o que é que está te bloqueando de receber aquilo. Algo muito interessante de se fazer também é você manifestar, né, antes de dormir. Porque lembra, esse estado θ é também esse estado, né, desse sono inicial. E tome muito cuidado com tudo que você vê, ouve, né, antes de dormir, porque aquilo ainda está sendo processado depois. Então, que interessante é se você começar a refletir sobre a sua vida e criar antes de dormir, né? Para que quando você durma, né, você comece a processar nos seus sonhos, ali nesse plano astral, nesse estado de onda cerebral, né, θ e delta, né, também no sono profundo,
isso tudo que você está intencionando na sua vida, tá? Essa é a diquinha de ouro. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. E algo que às vezes as pessoas esquecem, que é crucial para manifestação. Alinhamento. Mente, coração e ação. Quantas vezes você já se viu no seu mental, né, intencionando algo, mas o seu coração deseja viver outro? E você age de outra forma. Às vezes você faz e não fala, mas não faz, não age exatamente daquela forma, né? E aí conseguir ouvir, alinhar tudo isso é crucial no processo de manifestar. Que ali é como se você, né, quando a mente passa a confiar também nessa intuição do coração, nessa vontade pura do coração. Porque muitas vezes a gente não segue os nossos sonhos, não segue os desejos mais profundos do nosso ser por falta de confiança, né? E por se pegar ali preso nas memórias, nos traumas, em todo do passado, de coisas, né, que só te guardam na caixinha, né? Do medo, né? Dos seus bloqueios. E quando você começa a se conectar com essa essência do seu coração para manifestar, o que é que realmente eu desejo viver? Assim, realmente, sabe? Verdadeiramente, no seu coração aquilo vibra. É nisso que a sua mente tem que focar. É nisso que está o seu poder de cocriação. Porque é quando você respeita a sua natureza interna, né? Todo o universo respeita. Quando você respeita os seus desejos, quando você respeita quem você é, né, e o que você sente, o mundo te respeita. Quando você confia em você, quando você confia na sua intuição, no seu coração, o mundo confia em você. Sabe, já ouviram aquela frase, né? Dá o passo que o universo dá ao chão, Deus dá ao chão, né? Dá o passo sem ver o chão. Então isso vem de uma confiança, né, inabalável em você, né? E no universo que você habita, o universo que é você. E quando isso está em alinhamento, você começa a agir de acordo. Né? Então, haja. Não é só ficar mentalizando, visualizando. É agir. O que eu posso já fazer hoje, né? Para auxiliar o universo a chegar, a trazer isso, me auxiliar nisso. Como eu posso me ajudar, né? Nisso que eu tô criando, tá? Então, é isso. Gratidão por estar aqui e pela sua intenção, né? Pela sua vontade de se aprofundar em tudo isso. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. E se você quiser mandar isso para alguém que você acha que pode também se beneficiar desse conteúdo, eu também te agradeço. Beijo!